5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé clássico. E hoje, gente, é dia do nosso curtinho, não é mesmo? É dia do nosso petit. E aí, Prof. Bárbara, conta pra gente qual é o tema. Gente, hoje nós vamos falar sobre os maiores bailarinos da história. Claro que a gente não vai conseguir falar sobre todos os principais bailarinos, nós selecionamos alguns, espero que vocês gostem. Tem alguns aqui muito famosos, outros acredito que nem tanto, mas cada um deles teve a sua importância no mundo da dança, teve o seu aprendizado que trouxe aqui para nós várias questões que vamos abordar hoje. É isso aí, gente. E para começar essa nossa lista, traremos então o Vaslav Nijinsky. Gente, Nijinsky nasceu em 1890 na Polônia. Foi considerado o melhor bailarino de sua época, sendo chamado de a oitava maravilha do mundo e deus da dança. Uau! Ele iniciou seus estudos de dança aos 10 anos e aos 18 foi partner da bailarina Anna Pavlova. Somente, tá, gente? Somente. Aninha, Deus o livre. E aos 19 anos entrou para o Ballet Russas, onde obteve reconhecimento internacional. Ao longo dos anos, Vaslav Nijinsky ficou conhecido pela técnica impecável que apresentava, além de sua leveza incomparável nos saltos. Ele se aposentou da carreira de bailarino aos 29 anos devido à esquizofrenia e morreu em 1950 aos 60 anos. Nossa. Gente, olha só. Realmente, eu acho que ele, dentro do universo do balé clássico, ele foi o primeiro bailarino homem a ter muito destaque. Foi o Nijinsky. Anota aí, galera. Vamos lá agora falar do Gene Kelly. Foi uma das grandes estrelas e um grande inovador durante a era de ouro dos musicais hollywoodianos. Ele considerava seu estilo como híbrido, pois ele mesclava técnicas de dança moderna, balé e sapateado. Ele foi o responsável por levar a dança para os cinemas, e o seu trabalho mais famoso foi o renomado Cantando na Chuva, ou em inglês Singing in the Rain. Ai, eu adoro tanto os musicais dele, ele do cinema. Eu achava ele muito clássico. Sim, ele tinha uma coisa bem classuda mesmo e usava bastante sapateado. Era bem um híbrido, assim, desses dois estilos de dança. É verdade. Não é mesmo? E agora nós vamos falar de um outro queridão que segue aí, gente, botando o povo pra babar na dança dele, que é o Mikhail Baryshnikov. Para muitos é considerado o maior bailarino de todos os tempos. Nascido na Letônia, iniciou seus estudos em balé clássico na escola de São Petersburgo, até entrar para o Kirov Ballet no ano de 1967. Já dançou diversos papéis principais em vários balés e foi protagonista na campanha que aconteceu no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, para fazer o balé clássico ser novamente parte da cultura popular. Provavelmente, Mikhail Baryshnikov é o bailarino mais influente de nosso tempo. Concordo, gente, né? Ele fez filme, ele fez série, ele dançou, ele fez espetáculo de dança contemporânea. Isso, e realmente ele popularizou, ele tirou de dentro somente do teatro. Ele aproximou o balé do grande público. Arrasou. Baryshnikov. Arrasou. É um arraso. Vamos para outro arraso também, porque esse eu adoro. Eu sou muito fã dele, da história dele. E, inclusive, tem um petit episódio, não sobre ele em específico, mas sobre a campanha que a Dior fez com ele, com modelos que estavam vestidos com roupas da Dior, inspirado no Nureyev. Então, quem quiser ouvir, é o petit episódio que tá por aqui no nosso podcast. Vem ouvir, que aqui é só tema bom, é só conteúdo top. Então, gente,
O Rudolf Nureyev, segundo Litsvers Baryshnikov, pode ter conquistado o coração dos críticos e dos seus colegas no meio da dança, mas foi Nureyev quem conquistou multidões de milhões de pessoas. Alguns dizem que foi o primeiro superstar do mundo da dança depois de Nijinsky em 1909. Polêmica. Então, gente, o russo tornou-se solista do Kirov Ballet aos 20 anos. Sua vida pessoal tornou-se um problema para as autoridades soviéticas, fazendo com que ele pedisse asilo na França. Críticos dizem que sua técnica não supera a de Baryshnikov, mas seu carisma e sua entrega conquistaram multidões. Infelizmente, Nureyev foi uma das primeiras vítimas do vírus HIV, morrendo em decorrência da doença em 1993. Realmente ele era um artista que tinha algumas polêmicas, né, Tati? Mas não deixa aí de ter tido a sua contribuição no balé, na dança, enfim. Ser artista é isso aí, gente. Se não tem polêmica, foi parar na arte como, né? Exatamente. É assim. E agora a gente vai falar de um brasileiríssimo, gente, do tem que ter ele. Thiago Soares. Tem que ter ele na lista. Com certeza. E nada mais justo do que dar espaço a um dos brasileiros mais relevantes do cenário do balé. Faz cerca de uma década que Thiago Soares figura entre os maiores nomes da Royal Ballet, uma das companhias de dança de enorme destaque em nível mundial. Thiago iniciou a trajetória na dança sendo dançarino de hip hop e, a partir de 15 anos, mudou-se para o balé clássico. O talento era grande demais para não ser notado, chegando ao Royal Ballet em Londres só 6 anos depois. Pois é, gente, eu adoro Thiago Soares. Pra mim, ele é um ícone brasileiro, ele é maravilhoso dançando. Eu não cheguei a ver ele dançar pessoalmente, mas eu acho a técnica dele maravilhosa, super impecável. Bom, seguindo agora, a gente vai falar sobre o Maurice Béjart, francês, nascido em Marselha, no sul da França, em 1927. Gente, o Maurice se dedicou à dança desde os 14 anos por conselho de seu médico, que considerava sua constituição física frágil. Mesmo sendo formado em filosofia, foi dançando que Béjart se encontrou. Depois de investir em sua formação no balé clássico em Londres e em Paris e dançar em renomadas companhias, ele sentiu a necessidade de criar coreografias que considerava mais expressivas. Assim, assinou a primeira delas para o filme sueco O Pássaro de Fogo, em 1952, sendo também o principal intérprete. Contestador e com espírito de inovação, Béjart acreditava que o balé não devia ser separado das massas e durante toda a sua vida trabalhou para unir uma atmosfera humana e sensual à aura sagrada da dança. Olha que legal. Criador de mais 140 coreografias, Béjart morreu aos 80 anos, deixando um legado memorável e muitos admiradores. Uau! Eu acho tão legal quando existe esse interesse por parte dos bailarinos e dos coreógrafos. Sim. De trazer mais pessoas para a dança, mais interessados, mais admiradores, mais dançarinos. É muito, muito legal. Valeu, seu Maurice. Não, e aqui a gente vê um exemplo de uma pessoa que entrou na dança por conselho médico, né? Então, um exemplo de um grande profissional que entrou porque o balé tem vários benefícios, tá vendo aí, pessoal? Fica a dica. Verdade. E agora, gente, vamos falar dele, que é um dos ídolos da nossa queridíssima Profibá, galera. O nosso esquenta aqui, ela já tava se derretendo toda. Ai. Então... É verdade. Ó, quem? É o Carlos Acosta, gente. Ele é um diretor de balé cubano-britânico e dançarino aposentado, que é diretor do Birmingham Royal Ballet. Ele dançou com muitas companhias, incluindo o English National Ballet, National Ballet of Cuba, Houston Ballet e American Ballet Theatre. Foi membro permanente do Royal Ballet de 1998 a 2015. É tempo, hein, galera? Nossa, muito. No ano de 2013, ele foi promovido a artista convidado principal, classificação que reduziu o seu compromisso, permitindo-lhe concentrar-se numa agenda crescente de apresentações e digressões internacionais.
ele comemorou sua despedida após 17 anos no The Royal Ballet, dançando sua última apresentação em novembro de 2015 em Carmen, que ele coreografou e estrelou. E em janeiro de 2020, Acosta foi nomeado diretor do Birmingham Royal Ballet, sucedendo a David Binkley. Conta pra gente, tem até um filme sobre a vida dele, não é? Tem, gente. Quem quiser assistir, tem na Apple TV, se chama Yuli. Em espanhol, chama Julie. E é muito, muito interessante. Eu também, assim, tô louca pra ver. Eu acho a história do Acosta maravilhosa. Pra mim, o meu Don Quixote favorito é ele dançando. Ele é maravilhoso. E ele tem uma história muito bonita. Eu acho que vale muito a pena quem quiser assistir o filme. Ver o filme, saber um pouco mais da história dele. Porque, assim, ele é maravilhoso dançando. Eu lembro de várias coisas que eu li dele, Tati, que as bailarinas do Royal consideravam que ele tinha um sex appeal quando dançava, porque ele não era muito técnico, ele tinha uma coisa de brincar com a coreografia, com o personagem, com a expressão, e ele era muito vivo dançando. Tanto Sim. que ele no Don Quixote, ele arrasa. Pra mim, o Basílio é ele. É a descrição total do Basílio. É que eu acho que essa questão cultural da origem de um bailarino faz total diferença, né, Bá? Sim. E a gente sabe que verdade. tanto a cultura cubana como o balé cubano justamente trazem essa pimenta, esse toque, né, essa comunicação, que a gente sabe que países, bailarinos de outros países não têm essa cultura e acaba sendo uma coisa mais fria, mais técnica mesmo, né? Sim, Mas o verdade. Acosta não é um olho no olho, gente, tá pensando que é? Um olho no olho. Uhum. É verdade. Agora, gente, por último, mas não menos importante, nós temos Ivan Vasiliev. Esse aqui também tem uma geração enorme de fãs. Ele, gente, é nascido em 1989, na cidade de Vladivostok. Antes de ingressar em 2006 na lendária escola russa Bolshoi Ballet, o Vasiliev destacou-se logo dos restantes bailarinos da sua geração ao ganhar o primeiro prêmio no Moscow International Ballet Competition, o Grand Prix da Varna International Ballet Competition, o prêmio Soul of Dance da Ballet Magazine, entre outros. Em 2006 ainda, o Ivan Vasiliev foi convidado a pertencer ao elenco da Bolshoi Ballet como solista, juntamente com a sua companheira de então, a Natália Osipova. Se eu não me engano, eles tiveram um romance nessa época. E o bailarino fez a sua estreia pela companhia apenas com 17 anos no papel de Basílio no bailado Don Quixote. 4 anos depois, em maio de 2010, foi promovido ao estatuto de bailarino principal da companhia russa. Apesar de ter sido bailarino convidado na International Rudolf Nureyev Festival, Novosibirsk Opera and Ballet Theater e Mikhail Baryshnikov Ballet, em dezembro de 2011, juntamente com Natália Osipova, o Ivan, gente, ele decide sair da companhia por incompatibilidades com a direção artística do Bolshoi, defendendo que queria ter mais liberdade para dançar em mais locais e figurar em repertório clássico e repertório mais variado. Num artigo de 2010, o jornal The Telegraph batizou Vasiliev como The Rocket Man. Isso porque o bailarino russo não só se destaca no panorama atual da dança masculina pela sua grande exuberância e força, mas também por ser conhecido em todo o mundo pela grande amplitude dos seus saltos e flexibilidade. Apesar de no início da carreira ser conhecido por fazer muitas piruetas sem sair do eixo, como o próprio afirma, são os seus saltos que cativam e deslumbram públicos por todo o mundo. Gente, assim, é incrível o quanto que ele salta. Eu já vi vários vídeos dele, ele parece que desafia as leis da física. Tem até uns vídeos que eu vi de bailarinas em pé e ele consegue saltar por cima. Acho que as meninas devem ter uns 60, uns 65 e ele salta por cima delas. Ele salta muito alto. No balé Spartacus, que é o único que eu vi ele dançando, assim, online. Gente, ele é muito bom. E Tati, ele é muito musculoso. Você já viu ele dançando? Ele tem, assim, já vi vídeo. músculo. Bom, mas imagina, né? Mas também muito eu imagino dessa amplitude, óbvio, uma série de características, né, que faz. Mas a força, a energia que a gente precisa, né, pra usar, então, os pés e as pernas como mola pra saltar, isso aí só dá uma musculatura. Isso deve ter um componente genético aí também, né, gente? Que a pessoa É verdade. travada Ele é incrível. no músculo.
Prof. Bá, deixa eu só te falar uma coisa ali que eu fiquei pensando, gente, mas tem um balé do Mikhail Baryshnikov. Aí eu fui ver. Não, ali é Mikhailovsky Balé. Ah, Mikhail. Ai, obrigada por estar sempre me salvando nos russos, nos polonês, nos nomes difíceis. Muito obrigada. Não, gente, aliás, isso é uma coisa que eu queria falar, que eu tenho uma amiga, tá? Russinha, entendeu? De origem. E ela sempre fala, gente, esses nomes que vocês falam em russo, em polonês. Eu falei, olha só, vou dar aqui, ó, vou fazer a nossa defesa, tá? Por exemplo, gente, eu tenho um sobrenome de origem polonesa, que se fala Milczarski. Só que vocês já devem ter ouvido em todas as aberturas que eu, né, me apresento como Tatiana Mielczarski, que é o nome como a gente se lê em português, que eu acho que é uma coisa mais fácil. E os nomes que a gente lê aqui, na grande maioria também, a gente lê o nome como a gente lê em português, tá, gente? Até para que vocês, além de ser mais simples, sim, é mais simples, mas que vocês entendam também sobre quem a gente tá se referindo, né, Bá? Com certeza. E vocês perceberam que aqui a gente é bem vida real. Aqui a Sim. gente não gosta de mostrar algo que não seja como se fosse mesmo um bate-papo, para que vocês sempre se sintam à vontade para estar aqui com a gente. Tá bom? É isso aí. Vida real. Hashtag vida real. Isso aí, gente. Então esse foi o 5678 Podcast. Não deixa de deixar a classificação lá no nosso podcast. Deixa 5 estrelinhas, a gente adora. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente quis trazer um pouco desse universo masculino, sobre os bailarinos dentro do universo da dança. Então eu espero que vocês tenham gostado. E deixa sugestões aqui pra gente. A gente adora ouvir vocês, adora ler os comentários. E não deixa de seguir o nosso Instagram, @5678podcast. É isso aí, gente. A gente quer saber o que vocês acham desses bailarinos. Se vocês conhecem esses bailarinos. Se vocês acham que, inclusive, nós fomos injustas, esquecemos de algum bailarino nessa lista. Tudo bem, não tem problema, gente. Se manifestem. A gente quer saber a opinião de vocês. A gente adora, né, Vá? Tá bom, É pessoal? verdade, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo.